Bem, lição número 12, a parte do domingo, que é a verdade. Jesus foi preso pelos guardas do Sinédrio, guardas do templo, né? Levado perante o Sinédrio, que era uma espécie de julgamento judicial naquele tempo. Os judeus criaram o Sinédrio justamente para julgar causas assim da nação judaica. Como eles estavam sob o domínio dos romanos, então o Sinédrio que resolvia essas questões. Jesus foi preso e por uma questão assim de manipulação, ele em 24 horas foi levado de um lugar para outro. Eles então queriam que Jesus fosse julgado pelos romanos. Acusaram Jesus de sedição, que é assim declarar-se rei estando sob o governo de outro domínio, no caso dos romanos. E eles levaram então Jesus para Pilatos. Diante de Pilatos então, eles então acusaram Jesus de que Jesus havia se declarado rei contra César. E então Pilatos tentou livrar Jesus e os judeus disseram: se você livrar Jesus, você não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. E Pilatos então, ele teve medo. Pergunta número 1 é, diante de Pilatos, qual foi o assunto que Pilatos conversou com Jesus? João 18, verso 28 diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã bem cedo. E então Pilatos saiu fora e disse: levai ele, vocês julgai segundo a vossa lei. Disseram os judeus: nós não podemos matar ninguém, porque não é lícito matar nenhuma pessoa através da nossa lei. João 18, verso 33, tornou, pois, Pilatos a entrar na audiência, chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu dizes isso por você mesmo? Ou outros disseram a respeito de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? O teu povo que me entregou a mim. Entregou você a mim? O que você fez? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos se empenhariam para me livrar. De maneira que eu, se fui entregue aos judeus, meus servos me livrariam. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, tentando livrar Jesus, e disse para os judeus: não acho nele crime algum. A pergunta é, na conversa de Pilatos com Jesus, o que os dois conversaram? Resposta: Pilatos e Jesus conversaram sobre ser ele o rei dos judeus. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo e que sua missão era pregar a verdade. Pilatos então quis saber o que é a verdade, desdenhou de Jesus ser rei e perguntou o que é a verdade e não esperou a resposta. Levar Jesus a Pilatos era uma forma assim do sinédrio ou dos dirigentes judeus tirar o corpo fora. Eles então iriam dessa forma se evadir da culpa. As pessoas perguntassem: quem matou Jesus? Todos diriam: foram os romanos. Foi Pilatos que condenou Jesus. Nós não temos nada a ver com isso. Inclusive foram dissimulados, dizendo para Pilatos: nossa lei não permite matar ninguém. Mas o que eles queriam, na verdade, era matar Jesus. Pilatos conversou com Jesus, ficou surpreso com a calma demonstrada por Jesus. Ele quis saber se Jesus era rei e quis saber o que era a verdade, mas não esperou Jesus falar o que é a verdade. Pilatos ficou curioso quando Jesus disse que a missão dele era a missão espiritual. Por isso, ele ficou mais temeroso, porque a esposa de Pilatos disse: não te envolvas com este justo, porque eu sofri em sonhos essa noite com este prisioneiro. Então, Pilatos levou Jesus para a multidão, para que eles pudessem julgar Jesus. A mentira foi implantada pelo diabo no Éden, enganando o primeiro casal. A verdade é Jesus, o Salvador. A verdade é Deus, que ama os filhos que criou e deseja salvá-los. A verdade é o Espírito Santo, que Jesus chamou de Espírito da Verdade. A verdade, na verdade, é o Pai, que Jesus revelou através da sua palavra e do seu testemunho. Pilatos perguntou, mas não esperou a verdade. Jesus ia explicar para ele que a verdade era ele, a verdade era a palavra, a verdade era o Pai, a verdade era o Espírito Santo. Por isso, Pilatos, ele se tornou uma pessoa assim questionável, porque ele não esperou para saber o que é a verdade. Certo dia, um navio de guerra inglês estava navegando perto dos mares do sul, quando viram uma ilha que parecia desabitada e não estava no mapa. Eles então resolveram tomar posse da ilha e fincar a bandeira inglesa. Quando o navio ancorou e os soldados desceram, eles fincaram ali a bandeira inglesa. De repente viram um homem muito assim velho, em farrapos, vestindo roupas assim de mendigo mesmo,
esfarrapadas, e o homem apareceu no meio das pedras, fez uma continência para a bandeira e fugiu do local. Era um soldado que havia ficado preso naquela ilha na Segunda Guerra Mundial. Estavam agora, 40 anos depois, os soldados aportaram naquela ilha. E aquele homem envelhecido, na solidão que havia passado, reconheceu a bandeira que era do seu país, mas em vez de se aproximar dela, fugiu dela. Na verdade, ele não tinha mais consciência do que significava aquela bandeira. Apenas tinha assim um conhecimento de que era a bandeira do seu país, mas não tinha mais noção de que ela poderia salvá-lo. Os soldados foram atrás dele e o encontraram. E então convenceram de que aquele navio era do país dele e que ele estava ali há 40 anos. Foi um reconhecimento muito bonito quando ele chegou de volta na Inglaterra, considerado um herói de guerra. A bandeira dele o salvou. Jesus poderia ter salvo Pilatos. Jesus poderia ter salvo muita gente. Mas quando ele colocou a bandeira do reino celeste, as pessoas fugiram. Não quiseram saber da verdade que poderia salvar. Deus nos abençoe. E nós louvamos a Deus porque Ele colocou a bandeira ensanguentada do Calvário diante de todos nós e nós aceitamos essa bandeira. Em vez de fugir, nós aceitamos o Salvador Jesus como nosso Redentor. Deus nos abençoe. Possamos ficar firmes na verdade. A verdade é Cristo, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra, a verdade é Deus Pai. E que nós possamos então estar firmados nessa verdade. Fica com Deus.